Para gerar uma ordem de serviço através da plataforma, basta que você tenha cadastrado oficinas, pelo menos uma oficina, que você pode visualizar aqui no menu Inspeções e Manutenções, Oficinas e Mecânicos. Aqui é necessário que você tenha pelo menos uma cadastrada. Tá? Feito isso, que foi demonstrado já em outro vídeo, você então estará apto a fazer a abertura de uma OS através da plataforma. Então basta acessar aqui a aba de Ordens de Serviço e você pode clicar aqui em Nova Ordem de Serviço. Aqui eu vou poder selecionar a oficina e aqui vai aparecer a lista de oficinas que eu tenho cadastrada aqui. Então no caso eu tenho essa aqui, que é na verdade um mecânico autônomo. Eu posso selecionar essa oficina ou mecânico. E aqui eu preciso informar uma data de abertura. E eu posso informar aqui uma data prevista de fechamento. Caso você não informe, do momento em que for gerada a OS, será automaticamente feita a disponibilização para manutenção nessa oficina ou mecânico. E caso você não informe uma data prevista de fechamento, serão concedidos aí 30 dias de acesso aos registros da aeronave. Porém, caso você acredite que o serviço demore menos ou mais, você pode inserir aqui uma data prevista de fechamento. Caso, por exemplo, você ache que o serviço vá se estender aí por mais tempo, você pode adicionar aqui e no momento que for feita a geração da OS, será feita a disponibilização para manutenção nessa oficina com um vencimento da disponibilização para manutenção com a data que você adicionar aqui, nessa data prevista de fechamento. Ou seja, se eu colocar aqui dessa forma, no momento em que eu registrar essa OS, esta oficina vai ter acesso aos registros dessa aeronave e vai ter a permissão para cadastrar manutenções, por exemplo, até essa data. Depois dessa data, ela não vai mais ter acesso aos registros da aeronave. E aqui, eu posso, nessa OS, incluir itens que eu quero que sejam executados aqui nessa ordem de serviço. Aqui vão ser listados as discrepâncias que essa aeronave tiver lançada no diário de bordo digital. Neste caso, essa aeronave não tem nenhuma discrepância com correção pendente. Se tivesse, ela ficaria listada aqui. E eu posso incluir aqui inspeções e tarefas. Então aqui eu posso clicar para buscar em todas as inspeções que eu tenho aqui nessa aeronave. Eu consigo ver aqui a disponibilidade e eu vejo, por exemplo, que a de 100 horas está próxima do vencimento. Então eu vou incluí-la aqui nessa OS. Eu poderia incluir quantas forem. Nesse caso, como somente a minha de 100 horas, que está próxima do vencimento, eu vou marcar apenas aqui a 100 horas. Eu posso incluir também as tarefas aqui do CTM. Aqui também vai ficar listado a disponibilidade de cada uma delas. Eu posso pesquisar aqui pelo nome da tarefa ou do componente. Como, por exemplo, se eu digitar aqui o nome do componente, eu vou ver aqui só as tarefas do componente. Se eu digitar aqui o nome de outro componente, eu vejo somente as tarefas deste componente. Ou eu posso buscar diretamente pelo nome da tarefa, ou da numeração de uma diretriz, como por exemplo aqui, eu posso digitar aqui a numeração da diretriz e ele vai retornar somente os registros que estão relacionados com essa minha busca aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, essas tarefas aqui, que são as diretrizes do meu motor esquerdo, vou selecionar as duas aqui nessa OS. Então, após selecionar os itens que eu quero que sejam executados, eu vou clicar aqui em registrar. Pronto, feito isso, eu tenho agora uma OS aberta para essa oficina. Está aberta. Ela vai ter, então, permissão aí de acesso e registro de manutenções até aquela data que eu defini, como uma data de término previsto. E eu posso clicar sobre essa OS, clicar em visualizar, para ver os detalhes dessa OS que eu acabei de registrar. Eu posso ver aqui os componentes que estão relacionados a essa OS com base naquilo que eu selecionei, que faz parte dessa OS. E os itens relacionados. Então aqui eu havia selecionado lá a inspeção de 100 horas e essas duas tarefas, que são as minhas DAs aqui dos meus dois motores. E aqui, por enquanto, consta como uma execução pendente que eu acabei de registrar aqui.
E nessa aba de manutenção vinculada, eu vou ver aqui as manutenções vinculadas. Como nada foi executado ainda, então eu não tenho ainda nenhuma manutenção vinculada, mas assim que tiver, elas vão constar aqui para mim.